Bom dia a todas e a todos que nos assistem. Nós estamos aqui para mais um dia de aula do nosso Café com Direitos. Hoje o tema da nossa aula é Mulher Indígena, a importância do reconhecimento de sua identidade e a diversidade cultural, com a doutora Maria Judite da Silva Balério. A doutora Maria Judite é indígena do povo Guajajara, da terra indígena Araribóia, do Maranhão, Brasil. É advogada pela OAB do Maranhão, formada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão em 2017, com graduação finalizada com pesquisa acerca do direito originário dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam e o referencial insubstituível do marco temporal de ocupação. Mestra em Direito, Estado e Constituição pelo Programa de Pós-Graduação em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, em 2018, com pesquisa com o tema Mulheres Indígenas, Gênero, Etnia e Cárcere. Hoje, secretária adjunta de Estado da Mulher, Governo do Maranhão, assessoria jurídica da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Vou me descrever brevemente. Eu me chamo Renata, sou juiz auxiliar da capital, trabalho na Vara de Violência Doméstica Central, sou uma mulher branca, tenho 43 anos, tenho pele clara, tenho cabelo claro na altura do ombro. Hoje estou vestindo uma blusa aqui, eu estou com frio, uma blusa azul de lã. E vamos aí para mais uma aula do nosso curso. Muito prazer, doutora Maria Judite, ter a senhora aqui conosco. Uma boa aula, muito obrigada. Zaneco Maiparupi, bom dia a todos, a todas, a todos. Já fui apresentada foi apresentada como Maria Judite. Maria Judite, meu nome é civil, o meu nome indígena é Cari, na época, retratando bem uma realidade que a gente ainda enfrenta em diversas regiões do Brasil. Minha mãe não pôde me registrar com o meu nome indígena, né? Mas como um processo de afirmação também utilizo as duas versões, tanto meu nome civil como meu nome indígena, que é Cari Guajajara. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Escola Paulista de Magistratura, né, e parabenizar pela iniciativa de colocar uma aula com um tema tão cirúrgico, tão preciso e tão emergente. Né? Esse é um formato importantíssimo, considerando que a pluralidade que compõe a nossa sociedade, que compõe a sociedade brasileira, é um tema tão presente, mas ainda tão desconhecido, né? E com considerações muito tímidas ainda. Então, gostaria de parabenizar essa iniciativa, pedir um pouco da paciência de todos e todas, porque é um assunto relativamente novo, creio que para a maioria de vocês, né? Pensar esse recorte de gênero e etnia entre povos indígenas. Às vezes, esse formato virtual, ele também é um pouco, ele se torna um pouco mais cansativo, porque a gente não consegue ter uma interação mais próxima, mas gostaria de pedir a atenção especial de vocês para esse momento, justamente porque são poucas oportunidades que a gente tem de abordar esses temas, né? Também gostaria de atualizar com relação ao currículo. Já estou há 3 meses, não estou mais na Secretaria de Estado da Mulher do Maranhão, assumi o compromisso de estar na assessoria da primeira mulher indígena deputada federal do Brasil, deputada Joênia Wapichana, né? Então, estou aqui já em Brasília assumindo mais esse enfrentamento junto a outras mulheres que assumem a linha de frente do movimento de mulheres indígenas no Brasil. A proposta temática dessa manhã, ela nos provoca em pelo menos 2 grandes categorias principais, né? Gênero e etnia. Com diversos outros temas que transversalizam aí, mas para qualquer debate que se pretenda em uma transversalidade que seja plural, que consiga captar a voz das mulheres indígenas, antes a gente precisa tecer algumas considerações para que elas possam servir de base para a reconstrução, porque o que nós vamos fazer aqui nessa manhã é uma reconstrução mesmo e ampliação de percepções, né? Então, eu vou propor para vocês que a gente trabalhe nosso tema para compreender a proposta temática do momento em pelo menos 3 momentos diferentes.
E o primeiro deles seria o próprio recorte indigenista, né? O localizar uma perspectiva histórica, a oportunidade de trazer para vocês uma perspectiva histórica que ela seja mais condizente com o que vem apontando os povos originários nos últimos tempos, considerando que nós temos diversos povos assumindo diversos espaços, né, que historicamente não nos cabia. Então, com essa ocupação, nós temos a oportunidade de trazer a nossa voz e recontar um pouco a história do Brasil a partir da nossa perspectiva, contar da nossa situação a partir da nossa própria percepção, porque o que se tem até hoje dentro do Brasil é uma história, né, e não só uma história passada, mas uma história presente, que normalmente ela não é contada a partir da nossa percepção. Falam sobre nós, mas não nos deixam falar a partir de nós, né? Então, de início, dizer que aí de uma população estimada em milhões que a gente tinha em 1500, pertencentes a uma diversidade de pelo menos 1000 povos, como a professora Carneiro da Cunha diz, e então o território brasileiro, esse país pluriétnico, né, que tanto nos orgulhamos, diminuiu esse percentual de formação indígena para só cerca de 900 mil povos, né, pelo menos de acordo com o último censo demográfico de 2010, e dizer que desses 900 mil povos, nós temos que considerar que não existe índio no Brasil, existe uma diversidade de povos indígenas. Nós temos pelo menos 305 povos que falam pelo menos 274 línguas diferentes. E eu vou aprofundar um pouco isso mais na frente, porque essa diversidade, esse quantitativo que eu trago para vocês não deve se tornar um número universal na cabeça de vocês. Quando eu falo 305 povos, eu estou falando de 305 etnias que se organizam e são completas e complexas em suas estruturas organizacionais. Ou seja, tem um sistema cultural, um sistema religioso, um sistema econômico, tudo um sistema societário específico e completo. E isso, por si só, já afasta um pouco, né, a percepção de que os povos indígenas não têm cultura, vivem de forma aleatória, não têm alma, não têm rei, né? Toda essa história aí que contaram sobre os povos indígenas e que não passa de uma falácia, porque nós temos, sim, as nossas formas de organização, de estruturação das nossas sociedades. E nós precisamos considerar que toda essa historiografia oficial, ocorre esse processo de universalização da nossa existência, porque essa própria historiografia, ela devotou pouco ou nenhuma fidelidade, né, à realidade que foi colocada a nós, povos indígenas, desde o período da colonização, né? Então, o que se ganha com esse processo de sobreposição e de silenciamento, na verdade, desse processo de sobreposição, é principalmente um silenciamento que foi utilizado por muito tempo para justificar, né, e acabar que tentar naturalizar as várias violências, né, que foram empreendidas contra os povos indígenas, sistemas de exploração, genocídio, espoliação dos nossos territórios e do próprio apagamento de todas essas atrocidades, né, principalmente empreendidos de forma muito descarada aí no processo de colonização, mas que perduram até hoje. Claro, com instrumentos diferentes, porque hoje você pega como um pouco de instrumentalidade diversificada o fato de ter um Congresso Nacional que se esforça, né, para trabalhar proposições que violam totalmente os direitos básicos e fundamentais dos povos indígenas. Não é à toa que se teve notícias aí na grande mídia acerca de pelo menos 3 grandes atos que ocorreram aqui em Brasília nos últimos, desde julho, pelo menos, junho, julho, né, que foi o Levante pela Terra, que foi uma mobilização dos povos indígenas, que iniciou com os povos indígenas do Sul. Logo depois nós tivemos o Luta pela Vida, que foi uma das maiores mobilizações de povos indígenas no Brasil, com 6 mil indígenas presentes, acampados aqui na capital, né, se posicionando contra o projeto de lei 490, que faz
que, de forma geral, ele acaba por relativizar todos os direitos constitucionais territoriais dos povos indígenas, vulnerabilizando eles. E, por último, semana passada, a gente teve a segunda Marcha Nacional de Mulheres Indígenas aqui, também demarcando esse espaço, dizendo que apesar de parecerem proposições gerais, também tem a tese do marco temporal, né, que está pautada no Supremo, que está em julgamento no Supremo. Essas mulheres vieram aqui para dizer que, apesar dessas proposições terem um caráter geral, né, de impacto geral sobre os povos indígenas, na verdade, elas impactam de forma específica também mulheres indígenas. E, ao longo do que eu for explorando aqui com vocês, vai ser possível vocês compreenderem um pouco disso, né? E retomando um pouco para esse recorte indigenista que eu propus inicialmente, é preciso dizer que esse termo índio é um termo que nós afastamos o máximo que a gente consegue afastar, né? Ele não reproduz a diversidade étnica que existe no Brasil, ele é um termo repleto, né, de preconceitos, porque quando se fala índio, rememora todas aquelas afirmações preconceituosas e racistas que fazem acerca dos povos indígenas, também remota a um indígena que deve estar isolado dentro de alguma terra indígena, usando pena no corpo, aquele indígena romantizado, que se criou romantizado dos povos indígenas no Brasil. Então, a gente afasta por justamente não representar essa diversidade étnica, mas, para além disso, também rememorar diversos termos preconceituosos e racistas que foram direcionados a nós, povos indígenas, ao longo de toda a história do Brasil. Né? Eu costumo trazer como um marco muito importante, principalmente para quem é da área do direito, o ocorrido, pelo menos finalizado em 1988, né, a Constituição de 88, porque ela configura uma transição de paradigmas, né? Antecedente a esse reconhecimento que ela apregou com relação à diversidade dos povos originários, dentro do Brasil, historicamente vigorava no ordenamento político e jurídico, principalmente, ideologias que elas figuravam como processos de genocídio e etnocídio, né? Essas teorias, esses paradigmas, eles configuravam o próprio impedimento da observância legal e formal da dignidade existencial dos povos indígenas. O extermínio, eu trago um autor muito interessante, que é o autor Daniel Munduruku, que é um autor indígena, e ele traz essas categorias que eu estou apresentando aqui para vocês, ele considera como a primeira categoria o extermínio, né, que configurou aí a primeira tentativa de colocar em prática dentro do Brasil o idealismo de que o ser indígena era passível de transformação, né? E essa categoria, ela revela a conjuntura que foi instalada a partir da percepção de identidades opostas, né, entre indígenas e colonizadores, entre indígenas e invasores, na verdade, né, tornando-se como se esse fosse o precedente para a conclusão da identificação identitária indígena, né, e isso o fundamento do extermínio dos nossos povos, né? Essa consideração das identidades opostas e da hierarquização dessas identidades. Então, nesse período, a gente teve muito processos de descaracterização que se seguiam principalmente pela anulação de qualquer perspectiva do direito de existência desses povos, né? E era uma perspectiva muito fundamentada ali na legalização, repito, dos abusos cometidos a despeito dos interesses coloniais. Então, o construto é formado a partir de si, né, que eram os invasores, consideravam o indígena um ser desprovido de crença e qualquer estrutura organizacional. E esse tipo de percepção era utilizada como forma de autorização da adoção de medidas escravistas e exterminacionistas. Enquanto a compreensão permaneceu pautada nesse contexto, dentro desse parâmetro, né, se promoveu uma gama de violações
predominantemente tipificadas pelo uso da violência física, né, e por práticas genocidas. Isso aí se pode acompanhar um pouco na literatura brasileira, né, e se seguia, se é que se pode chamar de indigenismo, mas um indigenismo fundado a partir da ideia da inferioridade e relatividade da vida humana indígena, né? Então, além de assolar as comunidades e os povos indígenas com investidas para extingui-las, foi também criada posteriormente uma ideologia formada a partir da intenção de administrar, né, já que não se conseguiu exterminar os povos indígenas, mas de administrar a existência desses povos, que foi o paradigma ou ideologia integracionista. Apesar dela não ter sido superada, né, no processo de extermínio aí físico e etc., pelo menos de forma oficial, essa perspectiva de assimilação, ela foi concebida, ela foi muito fortalecida no período republicano, né, e ela, assim, pautou, pelo menos serviu de fundamento para a construção das principais políticas que se queria implantar com relação, né, aos povos indígenas. Ela parte basicamente de padrões ocidentais de hierarquia cultural e social, né? Também nesse processo de hierarquização, e ela se estrutura por graus de evolução da identidade como indigador, né? Suas principais ações, elas tinham por escopo fazer com que os indígenas adotassem de forma gradual, não tão gradual assim, mas também recheada de violências, que com as pesquisas a gente pode detectar isso. Produziam-se ações, né, que tinham por escopo aí fazer com que os indígenas adotassem atos que eram considerados civilizados, ocidentais. É até um pouco complicado de colocar isso assim, porque é de uma violência imensurável, né? Porque a ideia era criar condições adequadas, na perspectiva de quem impregnava essa ideologia, e eram os órgãos oficiais, para que houvesse uma espécie de evolução humana, evolução cultural dos povos indígenas. E os povos indígenas consideram esse paradigma tão violento quanto o próprio paradigma exterminacionista, né? Porque ele promove o próprio apagamento da identidade, e por mais que a história diga que esse paradigma ele foi impregnado de forma pacífica, ensinando novas ações para os povos indígenas, na verdade ele foi impregnado de forma muito violenta, né? Hoje não seria possível mensurar todas as particularidades decorrentes da implantação desse paradigma, que vão desde a proibição da expressão em língua originária, colocar no regime de escravidão os povos indígenas em alguns trabalhos. Então, foi um paradigma extremamente violento, porque dele se desdobraram em diversas ações, né, que massacraram a identidade e os corpos indígenas por muito tempo, né? Só a partir da Constituição de 88 é que o Estado brasileiro ele se assume como plural, né? Ele se assume constitucionalmente como plural. A gente diz que expressão disso foi o próprio reconhecimento da diversidade étnica e cultural, né, que subsiste, né, entre os povos que coexistem no território brasileiro. Então, foi embrionada aí uma pauta da pluralidade étnica do país, configurando o marco normativo que superou o integracionismo, o exterminacionismo, como políticas a serem implantadas junto aos povos indígenas. Mas é muito importante frisar que, apesar dessa superação constitucional, efetivamente, a gente ainda não conseguiu, né, absorver de forma completa, junto ao Estado brasileiro, essa perspectiva, né? Basta ver as diversas e retrógradas mesmo atividades, ações políticas que são implantadas em determinadas situações. Então, a Constituição ela vai delineando, né, aí algumas previsões básicas e fundamentais para o tratamento da questão indígena no país, né? Esse reconhecimento da diversidade, ele galga aí esse status legal, né, inaugurando, né, definitivamente diretrizes ao indigenismo brasileiro, partindo do direito básico, né, o direito da existência, né? Então,
ele é um arcabouço normativo conquistado e apropriado como meio de interlocuções, de interlocução da nossa sociedade indígena com a sociedade dos Caraíbas, dos não indígenas, né? Então, parece uma desrazão total a necessidade de que uma norma em pleno 1988 tenha que garantir o direito de existir aos povos, né, que estiveram e estão em processos permanentes de resistência física, cultural e religiosa. Por que que a gente coloca dessa forma? Porque se eu tinha como política ser implantado o integracionismo, se o meu objetivo era integrar os povos indígenas, o objetivo do Estado era integrar os povos indígenas à comunhão nacional, então não se respeitava as identidades indígenas, não se respeitava a origem desses povos, a diversidade desses povos. A gente diz que a Constituição, ela promove essa ruptura porque é a partir da Constituição que parece assustador, mas que só a partir daí a gente consegue nos colocar em um espaço de dizer, nós somos povos indígenas e temos o direito de conviver pacificamente com a sociedade brasileira sem que as nossas identidades sejam constantemente questionadas para o processo de acesso a direitos, políticas públicas, etc. Porque até então, para acessar qualquer política pública, a gente tinha que negar as nossas identidades. Então, essa pluralidade que o Brasil esbanja hoje, na verdade, ela se construiu à custa da luta e da sobrevivência dos povos originários, que ao longo da história foram rechaçando com suas próprias vidas, porque muitos de nós tombaram nesse processo de resistência, né? Contra essas diversas tentativas, seja de extermínio, seja de universalização, né? Então, por mais que alguns questionem, mas a gente diz que a Constituição promoveu essa ruptura, a Constituição é o ponto de partida para iniciar um diálogo em pé de igualdade entre povos indígenas e não indígenas dentro do país. E por mais que vigore ainda essa norma constitucional atenta à nossa diversidade, infelizmente, como eu falei para vocês, a gente ainda tem uma situação de ter ela, em diversos momentos, comprometida pelo colonialismo que ainda está impregnado nos diversos âmbitos possíveis de sua efetivação. E esses espaços de diálogo são extremamente importantes para que a gente para que a gente tenha a oportunidade de atingir diversos públicos para a convocação de um diálogo que se dê realmente uma situação de igualdade, né? Porque, às vezes, até de forma involuntária, diversos espaços, diversos profissionais reproduzem, a partir do campo que ocupam, alguns estereótipos, algumas ações baseadas em perspectivas colonialistas e nem se dão conta de que estão fazendo essa reprodução, né? Quantos de nós ainda chamamos os povos indígenas de índios? Quantos de nós ainda acreditamos que o fato de ter uma indígena formada em direito, de ocupar espaços de poder, quantos de diversas das pessoas da sociedade brasileira ainda acreditam que esse processo de diálogo intercultural, ele aniquila, ele anula a identidade indígena, e isso é um diálogo que já deveria ter sido superado há muito tempo. A identidade indígena, ela não se baseia na roupa que se usa, ela não se baseia no fato de ter uma identidade, de ter um CPF, de ter um celular. A identidade indígena, ela não é tão vulnerável a esse ponto, né? Pelo contrário, a nossa identidade, ela se baseia em um processo societário, muito mais societário e coletivo, que não pode ser questionado a partir de perspectivas tão superficiais. Ora, fazer um questionamento básico, que às vezes parece bobo, mas que exemplifica um pouco disso que eu estou colocando, é o fato de uma pessoa usar um iPhone. O iPhone não é uma marca brasileira. E um brasileiro não deixa de ser brasileiro por utilizar um iPhone. A gente tem alguns padrões mínimos do que define ser brasileiro dentro do Brasil, e isso ocorre com as comunidades indígenas. Cada povo tem sua estrutura, tem sua perspectiva básica do que é ser indígena daquele povo, né? E isso precisa ser considerado em uma perspectiva ampla, em um diálogo, repito, em pé de igualdade. Aí vocês podem me perguntar assim, Judite, mas o que tudo isso tem a ver com gênero? Né? Primeiro, eu preciso que vocês considerem, para qualquer
qualquer ponto que eu vá colocar daqui para frente, ou desde o início, quando eu falo de gênero, eu preciso que vocês compreendam a partir de que local eu falo. Eu falo de gênero a partir de uma categoria que eu passo a entender como um nome para muitas questões. Eu adoto ele como um conceito aberto, né, para fazer referência às mulheres indígenas, mas principalmente a partir da nossa perspectiva. E que perspectiva eu dou para gênero? Eu dou perspectiva para gênero entre mulheres, entre povos indígenas, pensando mulheres indígenas a partir de suas agências políticas, através dos seus movimentos políticos organizados. Eu faço isso pela necessidade de criar um ponto de interlocução. Não é que gênero é uma categoria que simplesmente consegue, dentro das suas estruturas, abarcar o que são mulheres indígenas no Brasil. Não, mas nós a adotamos como um ponto de fazê-los compreender, né, que nós, mulheres indígenas, temos esse recorte específico dentro das nossas sociedades e a gente utiliza algumas categorias para conseguir traçar um diálogo mínimo entre nós e os não indígenas. Esse processo colonialista, que eu venho tratando até aqui, ele se estruturou principalmente na busca, na tentativa de homogeneizar, né, as formas de organização social das populações indígenas. E isso era a tentativa de reduzir a complexidade e a completude desses povos para impor a supressão, né, das identidades deles em prol dessa universalidade. E é justamente esse ponto que nós, mulheres indígenas, estamos tentando romper com toda a nossa atuação, seja em âmbito local, seja em âmbito regional, seja em âmbito nacional. Falar a partir de mulheres indígenas entre povos indígenas ganhou um novo fôlego na última década, considerando que as pautas específicas, ora, se eu tenho uma Constituição, até 88, a gente lutava para garantir o direito de existência. Quando a gente garantiu o direito de existência, a gente passa a fazer um diálogo mais aprofundado, um diálogo mais internalizado. Eu consigo falar das especificidades que existem entre os povos indígenas. Até então, a gente se unia para garantir esse direito de existência, e a partir de então a gente começa a falar de especificidades. E aí a Constituição é que favorece esse cenário, né, da própria incidência e protagonismo na política, nessa política interétnica. Então, esse diálogo constitucional, ele instaura um cenário, né, propício aí, ele acaba sendo propício a novas possibilidades de diálogos fundamentais que até então estavam escanteados pelas prioridades de reivindicação. E gênero, né, no movimento político extracomunitário, porque dentro das nossas comunidades a gente já tem essa percepção de mulheres indígenas, de ter essas especificidades, né, dentro das nossas realidades, mas que a gente consegue, a partir de então, fazer esse diálogo extracomunitário, né, com a sociedade não indígena. Com a Constituição, a gente teve um aumento significativo, né, do fortalecimento das organizações específicas de mulheres indígenas, né, que acabou eclodindo aí com a consolidação do próprio movimento indígena a partir de 88. Apesar de não ser recente esse processo de incidência, né, de nós, mulheres indígenas, dentro das nossas comunidades e dos nossos povos, esses debates acerca das nossas organizações coletivas próprias, bem como as próprias demandas, né, peculiares, elas são relativamente novas nesse diálogo extracomunitário, como eu coloco para vocês. A década de 80, ela marca a crescente atuação das mulheres indígenas no cenário nacional, da diferença de gênero, e iniciado com o fortalecimento das nossas organizações e setores próprios dentro das organizações que já existem. Já existiam, a gente já tem historicamente diversas organizações indígenas representativas no Brasil, e dentro delas começamos a criar departamentos específicos para tratar da pauta de mulheres indígenas. Com esse relativo aumento dessas organizações, acabou que se fortalecendo também a participação políticas
política, principalmente em espaços que até então eram inalcançados, né? O efeito desse processo foi que a gente passou a ver mulheres indígenas acompanhando com maior incidência a elaboração, principalmente a elaboração e implementação da transversalidade de gênero e etnia, nessas duas grandes categorias, nos diferentes programas e ações do governo, tentando fazer essa incidência a partir da década de 80. Mas a gente esbarra em um outro problema, que é justamente o fato de que o Estado e as suas instituições personificadas ainda não conseguir absorver por completo essa interseccionalidade, né? Pois se a gente for fazer uma pesquisa ampla, uma pesquisa breve dentro das políticas estatais, a gente percebe que o pouco avanço que se teve foi com relação a políticas gerais, né? A política para os povos indígenas, mas você não consegue achar pouquíssimas coisas com relação especificamente a mulheres indígenas, né? Porque a gente precisa, começo a entrar aqui em um segundo momento com vocês, que é justamente o que, esse recorte específico que a gente precisa fazer, né? Considerar essa interseccionalidade que representam mulheres indígenas. E, para isso, preciso localizar vocês que, em razão da especificidade das nossas identidades, nós, mulheres indígenas, a gente padece de vulnerabilidades que são singulares, e elas são promovidas principalmente porque detêm o poder de instrumentalizar ausências, que ainda é o Estado, né? E aqui talvez resida o ponto principal do que eu quero tratar com vocês, que é justamente a tentativa de silenciamento de quem já reproduz diversas experiências, mesmo que isso tenha sido feito sobre parâmetros específicos e diferenciados, mas que foi silenciado. Por isso que ainda é estranho se falar de mulheres indígenas, porque a gente vem de uma realidade em que é naturalizado desconsiderar essas especificidades, desconsiderar esse recorte categórico. Então, como essas experiências, né, de grupos étnicos ou raciais foram definidos muitas vezes de forma obscurecida dentro de categorias mais amplas de raça e gênero, a extensão total da nossa vulnerabilidade interseccional, ela ainda permanece muito desconhecida, né, e precisa, nessa última análise, ser construída a partir do zero mesmo, quando eu me coloco em diálogo, quando a gente coloca essas sociedades diversas em diálogo, né? E a interseccionalidade, ela assume essa instrumentalidade pela qual a gente consegue, pelo menos, tentar fazer perceber as consequências de interação que essas duas categorias promovem, por muito, pela própria subordinação, né, das mulheres indígenas. A gente precisa considerar que são indivisíveis, essas duas categorias, elas são indivisíveis dentro da realidade das mulheres indígenas, né? Elas são utilizadas de formas silenciadas para subordinar essas mulheres e potencializar a violência que já é empreendida em alguma medida contra os povos indígenas. Então, existe um processo necessário e básico que é identificar o que acontece quando essas duas formas de violação elas se combinam e como elas afetam a vida de um determinado segmento, que no caso são as mulheres indígenas, né? A violência étnica empreendida contra os nossos povos, historicamente, elas perpassaram e continuam perpassando de forma específica pela utilização dos nossos corpos, dos nossos saberes, como meio de discriminação e violação do coletivo, né? Antes de uma violência atravessar todo o povo, ela normalmente atravessa ali alguns corpos específicos, algumas identidades específicas. E eu gosto de trazer muito essa perspectiva, porque a gente precisa considerar que, quando eu dar um exemplo para tentar localizar isso que eu estou falando para vocês, é considerar quando tenho invasão dos territórios indígenas, quando eu tenho poceiros, fazendeiros, que tentam de forma ilegal invadir as terras indígenas e
praticam violências contra os povos indígenas, apesar do objetivo ser atacar toda aquela coletividade ali, normalmente se utiliza os corpos das mulheres indígenas. Por muitas vezes se abusa desses corpos, né, de forma violenta para tentar mostrar, reproduzir, para tentar atingir a coletividade como um todo. Então, como é que eu vou dizer que a insegurança dos territórios indígenas, ela não é uma violência de gênero? Ela é uma violência de gênero, porque a gente precisa ampliar as nossas categorias para identificar como essa identidade dessa mulher indígena ela é atacada a todo tempo, seja com ações pretensamente coletivas ou com ações que sejam individualizadas ou específicas, né? A gente precisa considerar, por exemplo, dentro do próprio campo jurídico, a necessidade de empreender redefinições interpretativas que compreendam como a própria dimensão, né, que representam as estruturas organizacionais indígenas. Essa ampliação, ela naturalmente contrapõe as negações, né, que sempre priorizaram ali a limitação do tradicional, tanto para ditá-lo, para definir a quem ou não a quem se adequa. Se cria um padrão subjetivo do que seria ser indígena, questionando a identidade indígena a partir de padrões subjetivos. Infelizmente, a gente ainda encontra um judiciário muito contaminado por perspectivas que fazem essas interpretações, que conduzem-se por interpretações subjetivas, porque o padrão objetivo, o que seria um padrão objetivo, seria a partir da construção de um diálogo coletivo com as populações indígenas, o que ainda não se tem dentro do Brasil, ou pelo menos pautado diretamente nos preceitos constitucionais, que também não se tem. Então, a gente fazer esse reconhecimento concorre para o reconhecimento de que essas mulheres indígenas, elas vêm há muito tempo sofrendo essas violências, mas elas vêm também, historicamente, com diversas atuações, né, de resistência nos campos que elas ocupam, né? Então, a gente está num momento em que essas mulheres se unem em coletivo, em movimentos, né, para deslocar vários setores da sociedade que estão historicamente com os olhos tapados e que reproduzem uma inércia, parece até um contraponto, né? Mas que reproduzem uma inércia para que elas consigam fazer essa provocação, para que elas pautem ali a necessidade de que sejam percebidas dentro dessa pluralidade que o Estado brasileiro reconhece. Né? A gente tem esse silenciamento construído a partir da invisibilidade, né? Porque você torna uma categoria, um grupo, um povo invisível, você reproduz sobre ele aquilo que você quer que a sociedade veja, naturalmente você silencia essas populações e silenciam as violências que são enfrentadas por eles, e no caso das mulheres indígenas, violências sistemáticas e históricas. Então, nesse campo analítico que é relativamente novo, vocês forem pesquisar na internet, tentar fazer pesquisas mais aprofundadas, vocês vão perceber que a gente ainda tem uma bibliografia muito rasa sobre o tema, né, que infelizmente não consegue absorver essa perspectiva geral, essa perspectiva aprofundada do que essas mulheres apresentam, do que elas estão falando, mas que estão aí à disposição de um diálogo, à disposição de uma troca, de uma construção coletiva que realmente se coloque num processo de ouvi-las, né, de considerar os seus apontamentos, de considerar as suas realidades. Pensar mulheres indígenas hoje no Brasil é uma provocação que nos faz para que a gente repense os nossos próprios conceitos, preceitos com relação aos povos indígenas do Brasil. É impossível pensar mulheres indígenas sem pensar povos indígenas, é impossível pensar mulheres indígenas sem que você pense antes, sem que você se desprenda antes dessa
dessas categorias fechadas, sem que você se permita em um diálogo em que essas mulheres possam falar a partir das suas próprias vozes. Eu falo muito de categorias, porque desses termos, dessas categorias, porque às vezes a gente tem experiências parecidas, às vezes as nossas realidades em algum momento dialogam, mas às vezes não conseguimos fazer com que esse diálogo aconteça justamente porque construímos preceitos, categorias que são fechados e que não se permitem, né, assumir ou reconhecer em uma outra realidade, em uma outra sociedade, essa perspectiva específica, né? Me encaminhando um pouco aqui para que a gente possa dialogar um pouco, né? Porque eu falo bastante, mas me encaminhando um pouquinho aqui para abrir um pouco o diálogo com quem está participando também. A gente precisa considerar que o silenciamento construído a partir da invisibilidade dessas mulheres, ele, na verdade, ele é um silenciamento, silencia, claro, naturalmente, mas ele é revelador das muitas violências que essas mulheres etnicamente identificadas sofrem. Elas estão se insurgindo aí com pensamentos e considerações que ressignificam a existência que foi colocada à margem da sociedade por muito tempo, onde tentaram enquadrá-las, mas que, inspiradas nesses processos de incidência, elas galgam avanços no combate a desigualdades oriundas desse processo de tentativa de universalização, né, inserindo suas vozes em diversos espaços extracomunitários. Não é à toa que a gente tem uma deputada indígena hoje, a gente teve uma mulher indígena que concorreu à vice-presidência do Brasil, que foi a Sônia Guajajara. A gente tem diversas mulheres ocupando diversos espaços de poder, mas justamente por um processo de muita resistência, porque nada se dá, nada é entregue. As mulheres indígenas não são de forma simples convocadas para construir uma sociedade que seja mais justa e plural. Pelo contrário, é sempre um processo de resistência para galgar esses espaços, e esses movimentos são indispensáveis, né, para tratar do necessário enfrentamento das consequências de uma transição de paradigmas inacabada que ainda permite o tratamento dos povos indígenas condicionado a concepções limitantes, excludentes, né, que se encaminham aí para a presunção de uma sociedade homogênea. Só assim vai ser possível romper com o racismo perpetrado, inclusive na esfera pública, né, cujo discurso tem historicamente nos alocado como grupo social à disposição de propostas de extermínio identitário, né? O racismo contra povos indígenas, ele é abastecido pelo eurocentrismo, né, assentado aí através de um autoritarismo totalizante, pelo qual o indígena é sempre colocado como aquela figura que precisa ser incluído, que precisa ser transformado para poder se adequar à sociedade. Não funciona assim. Nós temos as nossas especificidades, resistimos a 521 anos e vamos continuar resistindo nesse processo para que as nossas identidades sejam respeitadas, para que a gente possa dialogar de forma igualitária com a sociedade não indígena e que a gente possa trazer as nossas contribuições para uma sociedade mais justa, que considere outras perspectivas que não somente essas que construíram esse Estado tão desigual. Cari, obrigada. Está me ouvindo? Tá tranquilo? Acho que eu vou chamá-la de Cari, pode ser? Vamos lá. Obrigada pela exposição. É sempre bom ter essa diversidade nesse espaço e já agradecendo a Escola da Magistratura por tornar isso possível. Tem uma série de questões aqui, agradecimentos, elogios. A gente, infelizmente, não tem os nossos alunos e alunas aqui na sala, né? Que, na verdade, eles passam as perguntas pelo chat. A gente não tem uma aula, a gente tem muitos inscritos nessa aula que estão nos vendo à distância, mas eles vão passando aqui os comentários, as observações. E eu, particularmente, aqui tenho algumas. Pode ser, Cari, para a gente poder começar aqui o nosso diálogo? Acho que as minhas colegas, a Rê e a Dani, têm também. Na verdade, muitas questões mesmo.
A primeira delas, se a gente puder olhar, não sei se você prefere que eu faça a todas, ou a gente vai dialogando e conversando, acho que uma por uma, né? Estou imaginando. Sobre as mulheres indígenas e a Lei Maria da Penha, né? E aí eu queria fazer dois questionamentos. Como que, eu sei que a gente está falando de povos e comunidades tradicionais, a gente está falando de uma diversidade imensa, né? Não estou partindo do pressuposto de uma universalidade, porque a gente sabe que são diferentes culturas, diferentes formas. Acho que, aliás, esse é um problema muito grande da gente achar e imaginar que povos e comunidades indígenas e tradicionais são todos o mesmo, né? E que todos pensam exatamente igual, quando na verdade a gente tem culturas, né? E é interessante como essa questão ela não chega para a gente, né? Mulheres brancas, né? Ou mesmo dentro dessa questão do eurocentrismo, né? A gente consegue se perceber como diferentes povos e diferentes culturas, mas a gente não traz essa diversidade quando a gente analisa povos e comunidades tradicionais. Então, já partindo do pressuposto que eu sei que há diferentes culturas, mas como que isso é visto, né? A aplicação da Lei Maria da Penha, a questão da violência de gênero no que diz respeito à legislação em si. Estão me ouvindo? Tranquilo? E também com relação à jurisdição, né? Porque a gente sabe também que povos e comunidades indígenas, alguns deles, ou não muitos, e por favor, desculpa a minha ignorância, têm as suas próprias formas de punição e de responsabilização de autores de violência, e que em determinadas situações, não sei com relação à violência de gênero e à violência doméstica, Cari, acho que está falhando, não sei se está falhando para todas vocês ou só para a Cari que ela está perguntando. Eu acho que é a sua conexão. Se você quiser que eu repita a pergunta, pode. Deu para entender a minha formulação? Quer que eu faça de novo? Se você puder fazer um resumo básico, eu perdi a maior parte da pergunta, Tá. então se você puder repetir só o geral, eu já agradeço. Tá. Então, com relação à aplicação da Lei Maria da Penha, né? Como que isso é visto para a comunidade indígena? Eu sei que nós estamos falando de diferentes culturas, mas como que é encarada a violência doméstica, a violência de gênero, no que diz respeito à legislação mesmo, né? A lei material, e no que diz respeito também à jurisdição, porque a gente sabe que povos e comunidades indígenas têm a sua forma de responsabilização de autores de violência e que algumas vezes a aplicação da lei frente a um determinado ilícito, né, que nós entendemos aqui, ele acaba sendo duplo, né, porque tem a responsabilização que a comunidade faz, a responsabilização que a nossa jurisdição estatal, digamos assim, ela faz também. Como que você encara essa dualidade, se é que ela existe? Doutora, que pergunta maravilhosa. Muito obrigada. Primeiro, gostaria de lhe agradecer por ela, porque vai permitir que a gente aprofunde um pouco mais o debate. A sua pergunta ela também se enquadra no que foi foco do debate recente que a gente teve aqui na semana passada, né, junto às mulheres indígenas que compunham a segunda Marcha Nacional de Mulheres Indígenas, foi um dos temas principais. E isso ocorreu porque no mês de agosto, onde se comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas, a gente teve pelo menos 2 assassinatos de jovens, adolescentes indígenas, né? 2 meninas indígenas. E isso acendeu de forma muito forte o debate sobre a violência contra as mulheres indígenas, violência de gênero, mas também violência doméstica e etc. Então, isso é um debate que foi... A situação permitiu que o debate se aprofundasse. E dentro desse vasto debate que a gente faz, um dos que sempre surge, um dos que sempre aparece de forma muito, muito forte, é a dificuldade de diálogo da realidade das comunidades indígenas com a legislação, principalmente a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um dos maiores instrumentos que a gente tem de enfrentamento à violência doméstica no Brasil, né? Ela é referência para o mundo. Nós reconhecemos todo esse processo e toda essa importância da Lei Maria da Penha, mas nós colocamos uma situação extra. A Lei Maria da Penha ela foi construída, né, sem a contribuição de mulheres indígenas. Então, é natural que ela não tenha absorvido as nossas perspectivas, né? A Lei Maria da Penha ela não absorveu as perspectivas das mulheres indígenas porque não foi construída com esse diálogo. Apesar dela se aplicar à realidade de algumas mulheres indígenas, alguma que estão em contexto urbano e etc., para a maioria das mulheres indígenas, a Lei Maria da Penha ela é inaplicável.
por diversos fatores. Primeiro, porque você tem que pensar nos desdobramentos. Vamos lá, algumas mulheres indígenas no Brasil, para conseguir chegar a uma delegacia, por exemplo, elas demoram 10 dias. Porque existem comunidades, por exemplo, no estado do Amazonas, que você faz um percurso a pé, faz um percurso de barco, mais outro percurso a pé. Demoram 10 dias para ela conseguir chegar a uma delegacia. Ora, como que essa mulher, em uma situação de vulnerabilidade já, ela vai conseguir se deslocar sem recursos financeiros, porque não é que circula o real em si, né? Não é que ele circula de forma natural entre nossas sociedades, porque não é a nossa forma de organização, não é tão forte a nossa forma de organização econômica para esse ponto. Então, já não tem o recurso financeiro, porque dentro da comunidade ela convive muito bem com isso, mas para chegar à cidade ela precisa do recurso financeiro, às vezes para pegar o barco e etc. Ela já não tem o recurso financeiro. A distância já impede que essa mulher chegue lá. Eu vou trazendo esses exemplos porque é a forma mais tranquila da gente conseguir localizar, tá, gente? Quando ela consegue fazer todo esse percurso e chegar lá, não falam a língua dela. O delegado, quem vai atender, ela fala português, e ela fala tupi, fala até fala outra língua originária em que ela não vai ser compreendida. Quando essa mulher, vamos pensar num cenário ainda mais positivo, essa mulher consegue falar português, tá? Ela fala português, como é o meu caso. Quando ela for dialogar também com essa autoridade policial, ela vai ter a barreira cultural. A maioria dessas mulheres, quando a violência é praticada por um companheiro indígena, ela não quer que simplesmente o companheiro... E aqui eu já começo a dialogar com a sua segunda pergunta. Ela simplesmente não quer que esse parceiro indígena seja levado para fora da cidade, colocado dentro de um presídio e etc. Ela quer um diálogo cultural. Ela está chamando a autoridade não indígena para que se coloque em uma posição de diálogo que compreenda os dois campos culturais, o que não existe. Né? O que não existe dentro dessa realidade. E isso já impede novamente que essa mulher tenha acesso a qualquer direito. Ou não, vamos aplicar uma medida protetiva para essa mulher. Ora, como você aplicar uma medida protetiva, vamos distanciar ela do agressor, vamos colocar ela em um abrigo. Você está praticando uma nova violência contra essa mulher. Você está tirando ela do convívio da comunidade dela, talvez uma violência ainda maior. Você está praticando uma violência contra a identidade dela. Então, quando você retira essa mulher da comunidade, você pratica uma violência ainda maior. Então, assim, nós temos tentado, né, uma realidade de muitas comunidades em que as mulheres se posicionam para dizer sim, primeiro para quebrar esse tabu, né, porque existe um tabu de que sociedades indígenas seriam modelos perfeitos de sociedade. Gente, não. Somos sociedades complexas. Nós temos nossas realidades, nossas dificuldades que são específicas e isso nos torna um povo e diversificado enquanto tal, né? Nossas relações interpessoais também são problemáticas, então é natural que a gente tenha alguns problemas. E o primeiro tabu que a gente tem que romper com a sociedade não indígena é justamente esse. Nós, mulheres indígenas, sofremos violência, das diversas violências, sofremos violências domésticas e etc. Sofremos violências de gênero em geral. O primeiro tabu que a gente tenta romper é esse. O segundo tabu é para dizer, Estado, nós precisamos de uma legislação específica, nós precisamos construir um diálogo, porque apesar de nós sofrermos essa violência, nós queremos dialogar sobre como nós vamos enfrentar essa violência, porque apesar de termos uma legislação ampla que reconheça, né, aos povos indígenas essa autonomia e etc., a partir do momento em que a gente tenta dialogar com alguma autoridade que não seja parte da nossa realidade, existe uma tentativa de imposição de um sistema sobre o outro. Não existe um diálogo entre sistemas, do sistema indígena, de como os povos indígenas acreditam que sejam a melhor forma de punição ali, claro, respeitado os ditames básicos, os direitos fundamentais básicos. Nós não estamos falando de sobrepor esses direitos fundamentais básicos, né, de quem pratica violência, mas nós estamos falando em um diálogo plural e um diálogo pluriétnico de sistemas, né? Não existe pensar em efetividade de um sistema que foi construído sem nós para a nossa realidade. Você não vai resolver o problema das comunidades indígenas prendendo todo mundo, não é assim que se resolve, pelo contrário. Mas a gente sabe que o sistema prisional é um sistema falido e tentar colocar os povos indígenas nessa situação é
mais uma forma de violência, né? Por que não um diálogo entre os sistemas? Por que não ouvir mulheres indígenas? Por que não entender delas como elas acham que poderia ser um enfrentamento à violência que elas sofrem? Sabe? Então, trazendo esse pequeno exemplo, eu trago para vocês essa complexidade que tem hoje, de que sim, a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela se aplica assim, a algumas realidades, algumas mulheres indígenas conseguem ter acesso a algumas medidas, a algumas ações, mas em sua grande maioria ela não se aplica por principalmente esses fatores, né? De que não a forma de execução dela, ela não consegue dialogar com a realidade indígena, e também tem algumas violências que não são reconhecidas como tal dentro da nossa realidade. Ora, se tem um jagunço de um fazendeiro que adentra a comunidade indígena, ele está adentrando nosso lar. Então, quando esse jagunço pratica uma violência sexual contra uma mulher indígena, por exemplo, ele está praticando uma violência doméstica, na nossa perspectiva. Então, assim, mas isso não seria considerado como uma violência doméstica. Então, são esses dois pontos principais. A forma de execução, né, das garantias, dessas garantias legais que impedem que essa mulher tenha acesso, mas também a própria conceituação do que seria violência para nós, mulheres indígenas. Obrigada, Cari. E é tão interessante isso, porque, na verdade, a gente continua fazendo. O feminismo negro trouxe muito isso também, né? De como a Lei Maria da Penha, ela realmente foi criada, mas ela não chamou as mulheres negras para o debate, e esse direcionamento que foi feito, tanto que a gente vê um aumento contínuo dessa violência praticada contra mulheres negras também, ou mulheres não brancas, enfim, e a consequência disso, né? Dessa não trazer para o debate, não trazer por enfrentamento e não trazer para o questionamento. Isso me leva à minha segunda pergunta, que eu vou fazendo, tem algumas, não sei se depois a Rê e a Dani querem falar também, sobre a questão da capacidade civil, né? E o que isso representa e o que você tem a nos dizer sobre isso, né? Porque, na verdade, até 2002, né, quando se inicia, até 2003, quando se iniciou a vigência, enfim, do novo Código Civil, a gente tem o Estatuto do Índio de 73, né, mas pelo Código Civil silvícola, né, era considerado relativamente incapaz. Hoje a gente tem uma situação de uma legislação que remete à legislação específica. Eu sei que a Constituição Federal de 88 trouxe aí não uma emancipação, mas como você bem disse, né, uma ruptura com relação a essa questão, mas como isso é encarado, né, e principalmente porque o representante desse indígena, enfim, seria a FUNAI, com todas as restrições que isso representa na atualidade. Obrigada, doutora. Pelo menos em teoria, como a senhora bem colocou, a gente superou a questão da capacidade civil, né? Pelo menos em teoria. A gente existe um processo muito dificultoso ainda, que é fazer com que, principalmente operadores do direito, a gente sente muito essa dificuldade, eu como advogada indígena levo muito isso para dentro dos tribunais, essa capacidade de compreender que os direitos específicos dos povos indígenas ou as formas específicas de tratamento, elas não são em razão da incapacidade civil como era até 2003. Né? A razão desses direitos específicos é a diversidade étnica, são as especificidades culturais. E isso nos coloca em dois campos enormes e diversos, porque se eu tenho a minha interpretação sobre a capacidade civil indígena baseada na perspectiva restritiva da identidade, eu vou, por mais que a legislação tenha superado, sempre remeter à incapacidade desse indivíduo, né? E uma incapacidade que ela vai ser basilada ali por aspectos da cultura não indígena que eu absorvo. Então, muitas vezes, você observa que a justificação, a fundamentação, ela nem está na legislação específica, mas na absorção de aspectos da cultura não indígena. Às vezes, se tenta definir a capacidade indígena por exemplo, por ter uma identidade indígena, por falar português e etc. Então, isso é utilizado por muitos ainda como parâmetro. E eu tenho a outra realidade, né, que é basicamente o processo de especificidade cultural.
quando a legislação ela atribui alguns aspectos específicos no tratamento dos povos indígenas, quando do diálogo com o sistema jurídico, é pela necessidade de que seja considerado a partir da diversidade étnica, e aí dialoga novamente com os sistemas jurídicos, né, do que seria, não posso nem chamar que a gente tenha sistema jurídico, porque pelas características que se impõem ao que seria um sistema jurídico não se adequaria, mas aos nossos sistemas próprios de resolução de conflitos e etc. Então, assim, doutora, pela interpretação que a gente faz, a gente sabe que o Estatuto do Índio ele foi elaborado antes da Constituição de 88, né? Então, existem alguns preceitos, algumas normas que elas devem passar a ser interpretadas de acordo com a Constituição Federal. E a Constituição Federal, em nenhum momento, ela remete à incapacidade ou algo nessa perspectiva, senão às especificidades de tratamento em razão da diversidade cultural. Obrigada, Cari. E aí eu queria entrar uma outra questão, enfim, que eu acho super importante também, porque você chegou a mencionar um pouco, mas eu queria que você entrasse um pouco mais nesse assunto, porque eu sei que isso gera uma série de preconceitos e interpretações deletérias mesmo, né, com relação aos povos e comunidades tradicionais, aos povos indígenas, a mulheres indígenas, que essa questão mesmo do quanto a gente romantiza, acho que você usou essa expressão, né? Porque a gente encara, na verdade, né? Quando a gente vê um indígena, uma indígena que não estão paramentados, né? Com cocara, enfim, a gente acaba achando, poxa, não é indígena, né? E esse mesmo raciocínio não se faz com relação a gente, né? Pelo menos o meu nome é Tereza Cristina Cabral, né? Então, assim, fica muito óbvio que a minha ascendência é portuguesa, né? Não obstante seja portuguesa, eu reivindique e acho importante, as pessoas fazem isso com relação à sua ascendência, inclusive para reconhecer a cidadania, né, italiana, portuguesa, que seja espanhola, que seja, eu não me visto como Pedro Álvares Cabral, né? Então, se a minha vestimenta é outra, eu não me comunico como Pedro Álvares Cabral fazia, né? Eu não escrevo cartas e mando, enfim, por barcos ou por emissários, né? Eu não viajo de barco, enfim. Então, assim, a gente reconhece, né, como povo branco, né? Vou dizer dessa forma, nessa realidade do eurocentrismo, como pessoas titulares de direito e reconhecemos a nossa ascendência, inclusive para reivindicar vários direitos, como, por exemplo, da cidadania, né, para que a gente possa eventualmente morar na Europa ou usufruir de certos direitos, mas a gente não reconhece essa mesma posição com relação a povos e comunidades tradicionais, porque a gente exige, na verdade, que essa paramentação esteja presente, e quando não está, a gente olha, tá vendo? Eles já estão integrados, né? A gente usa essa expressão, e a gente usa essa desculpa para não reconhecer direitos. Você tá vendo? Usa iPhone, anda de carro, né? Como se uma coisa fosse antítese da outra, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, porque a gente, quando vai reconhecer direitos, a gente faz essa assimilação, enfim. E a outra questão, para depois entrar numa outra que eu queria muito que você falasse, sobre a hereditariedade mesmo, né? Porque a gente reconhece, enfim, como direito hereditário aquilo que os nossos ancestrais, ou que as pessoas que nos antecederam, seus avós, tios, enfim, deixaram para a gente, né? Então a gente, enfim, eu venho de uma família muito simples, né? Mas o meu avô deixou para meus 7 tios, inclusive a mãe, uma casinha pequena, mas é aquela casa, mas nunca ninguém questionou o fato dessa propriedade ter sido passada de pai para filho, né? E a gente sabe até, enfim, que no que diz respeito à propriedade da terra e à aquisição desse direito, isso na nossa história brasileira, na historiografia, ela foi bastante violenta, esse processo, né? A gente tem o Estatuto da Terra de 1850, que na verdade não reconheceu determinados direitos, mas não outros, né? A população negra foi muito afetada, inclusive depois da Lei Áurea, né, não sendo reconhecido o direito à permanência, mas com relação a europeus que vieram para o Brasil, a realidade foi diferente. Então, queria que você comentasse um pouco essas duas questões. Obrigada, doutora. Eu vou iniciar um diálogo aqui. Se eu não responder tudo, a senhora me pergunta novamente, que normalmente eu falo muito e as coisas se transversalizam muito. O primeiro ponto é essa questão da origem, né? Eu gostaria de tocar nesse ponto porque é muito interessante como a sociedade brasileira ela é ansiosa para reconhecer suas origens quando elas não são indígenas ou negras, né?
A gente vê um investimento muito grande das pessoas de reconhecer as suas origens, contanto que elas sejam estrangeiras, e a gente ainda sente uma resistência muito grande da sociedade brasileira a reconhecer que a maior parte dela tem o sangue indígena correndo em suas veias, né? E isso, pois é, e isso não seria o fato para se reconhecer essa origem, não é para me dizer, eu também sou indígena, tenho os direitos, tenho acesso aos direitos indígenas, etc. Não, mas reconhecer que a sociedade brasileira ela foi construída de forma plural, né, um pouco violenta, porque a gente sabe que, mais uma vez, mulheres indígenas sofreram um processo violento muito grande com o abuso de seus corpos, mesmo com a violência contra seus corpos, né, muitas delas foram obrigadas, ao contrário do que muitos poetas e romancistas dizem, né, que as mulheres indígenas eram predispostas a relacionamentos simplesmente por não estarem vestidas, por exemplo, sendo que é natural para nós andar despidos, em algumas culturas é natural andar despidos dentro da comunidade, sendo que sem que isso se transforme sem que isso cause qualquer constrangimento, etc., ou seja utilizado como qualquer justificativa para a violência. Mas demarcar esse espaço aqui, dessa dificuldade que a sociedade brasileira ainda tem de reconhecer as suas raízes negras e indígenas, né? E isso ocorre justamente porque se construiu uma história em que a gente sempre hierarquiza, né, que o europeu, a cultura europeia é superior à cultura indígena, que a cultura europeia, que os europeus são padrão de sociedade e outras sociedades como as indígenas não são. Então, todo esse processo histórico que se construiu sobre essas culturas e desse processo de hierarquização que se construiu, ele promove que as pessoas não se identifiquem, né, com culturas como as indígenas. Mas tem uma frase muito dita, principalmente dentro do movimento indígena, que é importante dizer aqui, que todo brasileiro tem sangue indígena, alguns nas veias, outros nas mãos, né, pelas violências que se praticam contra esses povos. E doutora, é importante que a gente fale sobre esse processo de romantização da figura indígena, né? Daquele índio que se conta nos livros de história, porque, na verdade, nem mesmo em 1500 todos os povos indígenas viviam sob esse padrão que se coloca, né? Nem mesmo em 1500 todos os povos indígenas usam cocá, por exemplo, né? Muitos povos não usam cocá, muitos povos não utilizavam arco e flecha. Isso não é um padrão, né? Pelo contrário, se pegou uma cultura específica, ali algumas culturas específicas que utilizam esses adereços para se colocar como fosse o padrão do ser indígena no Brasil. Mas mesmo desde 1500, nem todos os povos indígenas utilizavam esses adereços e assim continua sendo, né? A gente tem povos indígenas em todas as regiões do Brasil, cada povo indígena com sua cultura específica, com sua forma específica de organização, de estruturação. E, infelizmente, esse processo de romantização, ele é utilizado a serviço de questionamento de identidades, como a senhora bem colocou, né? Se utiliza como parâmetro, às vezes, para a aplicação da legislação específica, principalmente no campo penal. A gente observa muito isso no campo penal, né? Onde, se o indígena chegar falando português, então ele já não necessita ser identificado como indígena. A maioria nem identifica como indígena, né? Durante meu mestrado, eu tive uma vivência, por exemplo, em um presídio de Roraima, no estado de Roraima, e o processo de identificação era de toda a pesquisa que eu fiz, o processo de identificação era basicamente o seguinte: você se considera índio ou não? Tá bom, não se considera índio. Como que uma pessoa, só para citar como exemplo, vai se identificar como indígena diante de um sistema carcerário que sabe que é extremamente racista e preconceituoso com relação aos povos indígenas? Como que uma pessoa vai se identificar indígena diante de alguém que ela sabe que pode praticar ainda mais violência contra ela se ela simplesmente se identificar enquanto indígena? Então, para além de todo esse processo de violência, a gente ainda tem um sistema muito baseado na expectativa de que chegue ali um indígena todo parametrado, com a linha esticada, com cabelo liso, que chegue de pena, de cocá, de arco e flecha, e etc. E isso acaba violentando muito esses povos, porque
descaracteriza total, né? Tanto faz uma violência por não permitir a aplicação da legislação específica, como faz outra violência, que é o questionamento da identidade desse povo, simplesmente com relação a esses aspectos, né, materiais, aí, um desses aspectos materiais. Então, essa é uma das maiores dificuldades que a gente ainda tem com relação ao sistema jurídico, principalmente no campo penal, é o processo de reconhecimento desse processo de identificação. Quando a senhora fala com relação à FUNAI, né, infelizmente a gente vive um dos momentos mais difíceis enfrentados pela FUNAI, né, a gente está no momento em que ela está sendo totalmente sucateada, né, sem recursos, sem servidores, etc., ela está sendo totalmente sucateada, e imagine ela nessa situação, tendo que fazer o processo, não é nem só o processo de defesa, porque em alguns casos os indígenas conseguem acessar outros advogados, etc., e a FUNAI é mais nos coletivos, mas tendo que se posicionar nesses processos que envolvem pelo menos 305 etnias diferentes, né? O conhecimento dessas 305 etnias diferentes. Então, hoje, as nossas organizações, elas estão se potencializando, se qualificando com advogados indígenas, justamente para que a gente possa ofertar para os indígenas que em algum momento cheguem ao sistema jurídico uma defesa qualificada, né? Uma defesa que eu, como advogada indígena, consigo fazer de forma mais específica por compreender o contexto cultural daquele povo que outros advogados. Então, o fato, por muito tempo, é importante lembrar isso também, que dentro das categorias, das ideologias que eram impregnadas no Brasil, da última, que é a integracionista, a FUNAI foi um forte instrumento, né, para fazer o processo de execução das medidas que se queria implantar. Então, ensinar, abre aspas, ensinar novos ofícios, fecha aspas, acerca para os povos indígenas, para tentar integrá-los, a FUNAI e o SPI que vinha antes dele, também estavam envolvidos em todos esses processos. Eles eram instrumentos de fazer efetivar essa política que se queria implantar, né? Hoje é importante que eu traga nessa perspectiva da FUNAI, a FUNAI, o SPI e a FUNAI por muito tempo foram envolvidos. A gente tem isso na história num processo de corrupção e até de violência mesmo contra os povos indígenas, então não é porque é um órgão indigenista que ele sempre foi aquele modelo de proteção ao longo de toda a história. É importante a gente demarcar esses espaços, é importante a gente demarcar o espaço de que a gente precisa sim da FUNAI, precisa dela enquanto órgão indigenista, mas que tenha condições adequadas de estar, né, a serviço dos povos indígenas e, acima de tudo, seja um órgão que consiga dialogar conosco e não que faça imposições violentas contra nossas realidades, né? A gente está com a tese do marco temporal sendo julgada no STF e uma das questões é que os indígenas, assim, os indígenas até antes da Constituição de 88 dependiam totalmente da FUNAI para que fizesse sua defesa judicial, né? E aí, uma das exigências da tese do marco temporal de ocupação é que os indígenas estivessem em seu território em 5 de outubro de 1988, para que aquele território pudesse ser reconhecido dele. Caso não estivesse, pelo menos que ele comprove, né, que aquele território estava em disputa judicial ou algo nesse sentido. E aí você imagina uma instituição que era dirigida por diversas pessoas que tinham interesses contrários aos povos indígenas. Como que um indígena vai comprovar que estava em processo de disputa naquela época, né? Como que esse indígena vai fazer esse processo de comprovação se ele não podia nem atuar em causa própria e muito menos constituir outros representantes para atuar, né, em sua defesa? Então, a gente tem esse histórico um pouco complicado com relação à FUNAI, mas é coro dos povos indígenas do Brasil dizer que a FUNAI é extremamente importante para a nossa realidade, que ela precisa realmente ser potencializada para que atenda às nossas necessidades, às nossas realidades, que necessite de recursos mínimos para que ela possa exercer o seu papel, mas que também ela esteja à disposição de um diálogo permanente e numa situação de igualdade entre nós.
Doutora, com relação à hereditariedade, eu queria compreender um pouquinho melhor a sua pergunta, em que contexto a senhora coloca ela? Se a senhora coloca num contexto mais territorial, de que perspectiva a senhora traz a categoria de hereditariedade para mim? Cari, eu pensei mais nesse contexto territorial mesmo, porque eu já queria entrar um pouco na tese do marco temporal, porque eu acho que a gente está, enfim, a gente não pensou, a gente pensou nessa aula ano passado, né, o convite que eu fiz para vocês foi ano passado, ou começo desse ano, nós não imaginávamos que em agosto ou setembro estaríamos discutindo essa questão no Supremo Tribunal Federal e o que isso representa. Então, eu já ia entrar nessa questão da hereditariedade como um pouco para entender o que significa isso, o que significa a terra, né, o que significa a ocupação desse território, o que a Constituição Federal trouxe. E aí, para entrar porque já que você entrou um pouquinho na tese, para a gente entender, porque muita gente não sabe o que é a tese do marco temporal, não entende de onde ela surgiu, como ela aconteceu, por que ela é confundida com a tal da previsão da Constituição Federal, que em 5 anos nós temos que ter as terras demarcadas, qual a confusão que se fez, por que essa confusão foi estabelecida no que diz respeito à conquista, à questão jurídica, como a Justiça Federal começou a empregar essa tese, enfim, como que chegou esse caso no Supremo, acho que é do povo Choclen, né, de Santa Catarina, se não me engano, e o que significa, na verdade, ser reconhecida a tese do marco temporal hoje? Porque a ideia que se vende é que, uma vez que não se reconheça a tese do marco temporal, nós não vamos ter terra para agricultura, a gente vai prejudicar o agronegócio, nós não vamos ter alimento, o Brasil vai deixar de produzir, a gente vai ter que importar, exportar, enfim. É uma confusão que se faz com relação a isso. E o que isso significa, como você bem disse, né, que, na verdade, que não reconhecer os direitos dos povos indígenas significa uma violência de gênero contra as mulheres. E trazendo para esse nosso tema mesmo, o que significa isso em termos de direitos humanos das mulheres, né? Ou seja, um monte de coisa, né, Cari? São muitas coisas, eu vou tentar aqui fazer um diálogo entre elas para que a gente consiga trabalhar essas perspectivas. Eu acho que o primeiro ponto de tudo que a senhora traz é o fato de como povos indígenas se relacionam com a terra, com o território, né? Nós, povos indígenas, temos, é importante demarcar esses espaços aqui, nós temos uma relação diferenciada com o território, a nossa terra ela é coletiva, ela não pertence a uma pessoa indígena, a outra pessoa indígena, ela é de posse coletiva, ela pertence àquela comunidade, àquele povo que habita aquele território, né, e essa posse coletiva, ela é, em toda a realidade brasileira, pelo menos, né, ela é toda substanciada num processo de sustentabilidade, né? Existem diversas relações que podem definir como que povos indígenas dialogam com o território. E existe um diálogo de subsistência em que os povos indígenas, muitos povos indígenas, retiram do território aquilo que necessitam para sobreviver, mas eu falo num diálogo de subsistência porque retiram o suficiente para que possam sobreviver mantendo o equilíbrio daquela terra, porque sabem que é um processo contínuo, né? A gente não tem um processo de economia capitalista em que a gente precisa armazenar, precisa guardar, não, existe um processo de relação natural com aquele território, que se retira o que precisa, mantendo a sustentabilidade para que aquela floresta tenha capacidade de se reproduzir e etc. Por isso, não é à toa que nós, cerca de 5% da população mundial, que é o que nós representamos, povos indígenas em um contexto mundial, preservamos pelo menos 80% da biodiversidade que garante a vida humana no planeta. A parte mais preservada da biodiversidade do planeta está nos territórios indígenas. Então, com os nossos modos de vida, a gente consegue fazer o processo de preservação dos territórios e garantir, de certa forma, a existência da humanidade, né? Passando um pouco para o marco temporal, a gente teve um pedido, não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente teve um pedido de vista, né, do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu no dia 15, né, que foi, se não me engano, quinta-feira, antes de ontem, na quarta, foi quarta?
quarta, eu não me engano. Desculpem aqui que de dias da semana fica muito complicado, mas dia 15, né, o julgamento do processo que o STF está analisando, que é um processo, como você disse, que trata de um caso específico, mas que foi atribuída repercussão geral e analisa a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Por enquanto, o placar estava empatado, né, 1-1, a gente teve um voto do Alexandre de Moraes, do Fachin, que é o relator, contra a tese do marco temporal e reafirmando os direitos constitucionais dos povos indígenas sobre o território, e a gente teve um voto do Nunes Marques, né, que votou a favor da tese, né, durante 3 semanas aí, que inclusive os povos indígenas estavam acompanhando aqui, o STF julgou esse processo, que é um processo de disputa pela terra indígena Ibirama, né, em Santa Catarina. A área ela é habitada pelos povos indígenas Xoclém, Caingangue e Guarani, e a posse de parte da TI ela é questionada pela Procuradoria do Estado, né? No caso, os ministros discutem o que se tem chamado muito aí de tese do marco temporal de ocupação, né? Essa tese é principalmente defendida por grandes proprietários de terra, né? E que principalmente latifundiários e setores do agronegócio. E que diz que os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da nossa Carta Magna, né? Ou as que estivessem em disputa judicial nessa época, que foi aquele caso que eu trouxe, explicando um pouco da situação da FUNAI para vocês. A doutora perguntou com relação aos 5 anos lá do ADCT, né, doutora? No entendimento do Nunes Marques, embora não tenham sido cumpridas, né, as normas do ADCT, elas estipulariam, na perspectiva dele, o prazo de 5 anos. Isso está lá, né, mas ele traz uma outra interpretação. Estipulariam o prazo de 5 anos a partir da promulgação para a conclusão da demarcação das terras indígenas, né? Dessa forma, as posses, na interpretação dele, as posses posteriores à entrada em vigor da Constituição não poderiam ser consideradas tradicionais. E isso é uma violência desmedida, primeiro porque não se cumpriu a determinação de demarcar as terras indígenas que deveriam ser demarcadas nesse período, então a gente já sofre essa violência, né? Segundo, é de muita má-fé utilizar uma norma que nem mesmo foi cumprida, nenhuma interpretação que é totalmente violenta e inconstitucional, porque ela entra totalmente em contraponto com o reconhecimento de que a posse indígena ela é originária, nós temos direitos originários sobre os nossos territórios, né? Ele violenta, de certa forma, a Constituição com esse posicionamento dele, né? Esse processo que está dando ensejo aí à discussão do marco temporal, a ele foi atribuída repercussão geral, por isso os povos indígenas estão se movimentando de todo o Brasil para se posicionar contra a tese, porque, de certa forma, ela vai implicar em todos os processos de demarcação, praticamente, servindo aí de baliza para casos semelhantes ou não, mas a gente sabe que isso configura uma violência extremamente grande, porque a gente, sem a tese, a gente já tem diversas ações de má-fé para limitar o processo de demarcação de terras indígenas, que dirá se a tese for aprovada, né? A gente fica numa situação ainda mais complexa. E, paralelo a isso, está correndo no Congresso Nacional, está tramitando no Congresso Nacional o PL 490, que tenta legalizar a tese do marco temporal de ocupação também, então tem uma expectativa ainda maior. A gente sabe desse anseio do Congresso de aprovar medidas para tentar barrar os processos de demarcação indígenas e também tentar, de certa forma, abrir os territórios indígenas para exploração. Então, numa situação muito, muito injusta, de má-fé mesmo,
né, se coloca para tramitar alguns projetos que realmente violam a Constituição, violam o 231 da Constituição, principalmente, né, a quem o próprio Fachin atribuiu aí caráter de fundamentalidade em razão da terra ser a base para o exercício da nossa existência em suas diversas perspectivas. Então, a gente está, quando se vê os indígenas movimentando Brasília, fechando BRs, muitas pessoas não entendem, acusam os indígenas de crimes e etc., mas, na verdade, estão exercendo ali um direito de manifestação, né, em um cenário totalmente desleal, um cenário de retrocessos, né, porque a tentativa é por uma interpretação da Constituição totalmente desleal, e se os povos, a todo o nosso histórico, como eu falei ao longo da minha, como eu coloquei ao longo da minha fala, todas as nossas garantias, todos os nossos históricos foram um processo de muita luta e muita resistência, né? O próprio 231 e 232 da Constituição, eles não foram conquistados, eles não foram dados, não simplesmente decidiram dar aos povos indígenas esse direito. A gente tem noção aí das diversas figuras indígenas que se tiveram que mobilizar aqui com apoiadores indigenistas para conseguir fazer esse resguardo na Constituição, e continua sendo assim até hoje. É por isso que os indígenas vêm para Brasília, se acampam aqui, se manifestam em diversas regiões, num processo de tentativa de defesa desses direitos e de tentativa de barrar esse retrocesso que segue em curso aí, tanto no Executivo quanto no Legislativo. E que a gente ainda tem o judiciário como uma das poucas frentes em que a gente consegue, né, um diálogo mais justo, consegue, e por isso essa expectativa tão grande no STF, para que o STF tome uma decisão que seja realmente justa no sentido do reconhecimento do que a Constituição já trouxe. Cari, temos uma pergunta aqui de um dos nossos alunos e alunas, e aí eu vou primeiro fazer a minha, que na verdade é uma curiosidade mesmo, e aí eu faço a pergunta, olhando um pouco para essa demarcação. Então, Raposa Serra do Sol, né, que foi uma demarcação que aconteceu lá no estado de Roraima, né, eu queria só que você contasse para a gente mais ou menos como que está a situação, né, eu sei de algumas iniciativas frente à ocupação do território, que essas comunidades têm feito, enfim. E a pergunta que só dar uma olhadinha aqui com relação à educação, né? Como que a gente faz, e aí a gente pode começar um diálogo sobre isso, para que as pessoas tenham mais conhecimento, né, sobre a cultura indígena, povos e comunidades tradicionais, porque essa é uma questão ainda muito pouco conhecida, né? Enfim, obviamente, propositalmente não conhecida, né? Como é que a gente faz para, se a educação, na verdade, é uma forma também de fazer o enfrentamento, né? O conhecimento, para que a gente possa, a partir do conhecimento, proporcionar a defesa dos direitos humanos das mulheres indígenas. Perfeito, doutora. Com relação à Raposa Serra do Sol, foi um dos julgamentos históricos, um dos primeiros julgamentos históricos que a gente teve no Brasil, né? Para além de toda a questão da Raposa Serra do Sol, que é bem longa, para mim é muito interessante falar disso hoje também, porque eu trabalho com ela é a primeira mulher deputada indígena no Brasil, mas também ela foi a primeira indígena a fazer uma sustentação oral no STF, e foi justamente no caso Raposa Serra do Sol, a deputada Joênia Wapichana, né, que é o território dela. Então, a gente tem uma tentativa de utilização aí das condicionantes do caso Raposa Serra do Sol para tentar justificar a tese do marco temporal de ocupação, o que já foi afastada pelo próprio relator, no sentido de dizer que as 19 condicionantes não foi atribuído caráter vinculante, então não tem que se falar em colocar como parâmetro para as outras, parâmetro automático para o julgamento dos outros casos de demarcação de terras indígenas no Brasil, né? E para além de todo o processo de Raposa, hoje a gente percebe grandes avanços dentro de Raposa Serra do Sol depois do perfeito processo de demarcação, né? E homologação do território, porque hoje eles têm plano de gestão territorial, conseguem se organizar de forma extraordinária, tanto econômica, cultural. A gente tem algumas audiências, vez ou outra, convocando os indígenas da Raposa Serra do Sol para que demonstrem para a sociedade como o processo de demarcação de finalidade
descentralização e demarcação foi benéfico, não só para os indígenas, senão para toda a sociedade, com relação ao processo de preservação do próprio território, mas também de autonomia dos indígenas daquele território, autonomia econômica, autonomia cultural, isso eles reforçam muito. Então, a gente sempre percebe que tem alguns eventos que normalmente acontecem, audiências públicas, seminários que trazem muito essa perspectiva da raposa, porque é um demonstrativo de que demarcar terras indígenas é benéfico, não só para nós, além de ser um direito nosso, mas é benéfico não só para nós, senão para toda a sociedade, e também é a garantia mínima para a execução de uma vida digna, né, dentro das nossas realidades. Então, eu trago esses dois aspectos da raposa com relação ao caráter não vinculante, digamos assim, automático, das condicionantes utilizadas para a demarcação da raposa para os outros territórios indígenas, e aí não tem sentido utilizar isso como fundamento para a tese do marco temporal de ocupação, mas também desse demonstrativo de que demarcar é essencial para garantir, demarcar territórios indígenas é essencial para garantir a vida indígena nesse país. Doutora, com relação à educação, esse é um dos nossos principais desafios, não é só mais um instrumento, ele é o principal instrumento. Infelizmente, o fato de desconhecer ainda é o principal fator de racismo, de violência contra os povos indígenas no Brasil. E conhecer a partir de nós, a partir do que a gente fala, a partir do que a gente conta. Existem muitos indígenas que são escritores, que têm disponibilizado seu material, as nossas organizações políticas estão em constantes processos de diálogo, a gente tem muitas publicações, muitos estudos, né? Fazemos muitos eventos, então, assim, nós estamos inseridos dentro da sociedade. Claro que a gente não está todo o tempo à disposição também de estar recontando a história o tempo todo, né? Mas, assim, existem muitos materiais, existem muitas pesquisas, nossas organizações estão dispostas ao diálogo, nossos representantes também. Então, esse processo de diálogo, ele é essencial para que a gente enfrente muitas das violências que são empreendidas contra os povos indígenas nesse país, né? Romper um pouco com esses padrões, com essa herança colonial que se tem mesmo, de tentar alocar o indígena nesses conceitos ultrajados e ultrajantes aí, que dizem a nosso respeito. Então, o processo de não conhecer, a ignorância no sentido de não conhecer, ainda é um dos nossos principais problemas. Não é raro você ver chamar o índio de preguiçoso, por ter uma estrutura societária, econômica, quando eu disse específica, de que o indígena é latifundiário, por ter cerca de 13% do território nacional, sem saber que nós é que garantimos a proteção de boa parte da biodiversidade que garante a vida humana no planeta. Então, assim, a gente, por muito tempo, a gente teve a história contada só de um lado, só por uma das partes, né? E essa parte contava o que ele bem quis, o que bem lhe coube contar, né? De acordo com o que vinha empreendido. Mas hoje nós temos muitas vozes indígenas falando, declarando, dizendo, se colocando à disposição de recontar a história desse país, de dizer o que realmente acontece, e que a gente vem combatendo muito fortemente a questão das fake news, né? Porque é muito natural que as pessoas que estão em conflito direto com a gente utilizem de muitas dessas fake news, como a questão do latifúndio, para tentar disseminar ainda mais ódio, ainda mais discursos de ódio contra as nossas realidades, mas nós também estamos nos posicionando. Temos diversos comunicadores indígenas que estão ocupando as redes. Então, assim, a gente tem diversas frentes de diálogo, né, de produções, de diálogo, e temos nos colocado à disposição desse diálogo, e talvez falte um pouquinho mais de alguns setores da sociedade brasileira se colocarem à disposição também de, às vezes, dar uma atenção especial ao tema para que se possa realmente compreender essas perspectivas. Obrigada, Carolina, é essencial mesmo, né? Porque é uma dificuldade grande para a gente conseguir compreender, né, essa questão das notícias falsas com relação à tese do marco temporal, por exemplo. Elas são impressionantes, né? Essa de que vai faltar alimento, que nós não vamos ter espaço para plantação, de que, na verdade, os grandes latifundiários indígenas são usurpadores. Enfim, tem uma série de questões aí que são colocadas de maneira totalmente divorciada da realidade, até por conta dos números mesmo, né? Está falando de comunidades, como você apontou, que ocupam 13% do território,
né, que tem uma preocupação com a biodiversidade, e o restante do território, o que é que ele significa, e quais são as outras pessoas que fazem as outras ocupações, enfim, tem uma série de questões. E aí eu faço a minha outra pergunta, que você já entrou um pouquinho, no sentido assim, o que a gente pode fazer como poder judiciário, né, para poder diminuir essa que muitas vezes é uma violência institucional também, ou para poder levar ao conhecimento das pessoas e poder proporcionar essa diversidade e a construção mesmo, né, direitos humanos das mulheres. Perfeito, doutora. Como eu falei um pouco antes, né, dentre todos os poderes hoje, o judiciário é o que nos dá mais esperança de conseguir evitar retrocessos irreversíveis com relação aos direitos dos povos indígenas no Brasil e à integridade dos nossos povos. Então, nós temos muito essa fé no judiciário, nós temos muito essa crença por ser um dos únicos poderes que a gente possa recorrer ainda com certa tranquilidade, com a garantia de uma imparcialidade, né? Mas que temos esse grande desafio também, que esse judiciário consiga dialogar para além das estruturas colonialistas, né? Para que ele consiga realmente exercer o seu papel. E a gente tem apostado muito, doutora, em processos de formação, né? Como esse aqui, por exemplo, a gente tem apostado muito nos processos de formação, porque a gente sabe que algumas atitudes que são empreendidas, alguns conceitos que são empreendidos, como eu falei antes, na verdade, às vezes não é necessariamente proposital, né? Claro que existem algumas situações que são propositais, se utilizam dessas interpretações para atingir negativamente, propositalmente os povos indígenas, mas na maioria dos casos o que se tem realmente é uma necessidade de conseguir reinterpretar a realidade indígena de acordo com a perspectiva que trouxe a nossa Constituição. Então, uma das coisas que a gente tem fortalecido muito, tem apostado muito, é no processo de formação junto às escolas de magistratura, né, para conseguir atingir os magistrados, também do Ministério Público e etc. Então, a gente tem apostado muito nesse processo de formação, mas também, infelizmente, ainda é um trabalho de formiguinha, a gente não tem uma solução específica e definitiva para isso, e também na atuação diária, né, dos advogados, advogadas indígenas e indigenistas, no processo de diálogo, também das organizações. É comum que a gente promova diversas audiências públicas, convoque algumas autoridades, alguns representantes do Poder Judiciário para comparecer, para dialogar com as comunidades, né. É importante citar também que Raposa foi um dos únicos casos em que a gente teve de ter um julgamento ali dentro do território com os indígenas, né? O juiz se deslocou, foi para lá com a equipe e teve um julgamento ali dentro do próprio território. Um juiz, né, fez essa interpretação e foi lá junto ao território. Então falta um pouco mais disso, desse processo de identificação, do próprio conhecimento a partir das novas perspectivas que a nossa Constituição trouxe, né? A releitura da legislação a partir da nossa Constituição, também nesse processo de diálogo da perspectiva indígena. Cari, para terminar, acho que tem mais uma pergunta só, depois acho que a Renata vai fazer algumas colocações. Esse tema me empolga muito, assim, eu de verdade, essa questão que você trouxe sobre a falta de conhecimento, ela é uma questão mesmo. Eu entendia absolutamente nada sobre o assunto quando eu resolvi fazer um curso, fiz na Infam, na nossa Escola Nacional de Formação de Formadores, enfim. Foi muito interessante, foram 3 dias que a gente ficou ali estudando com antropólogos, também antropólogas, sobre a questão indígena, né, que isso foi colocado. Depois fiz um segundo curso sobre isso, algumas leituras, né, mas é muito importante o conhecimento mesmo, né, até para a gente saber do que a gente está falando e a partir do conhecimento a gente tomar uma ou outra posição, mas fundamentada na ciência, fundamentada no estudo, fundamentada na academia, né, num contexto diverso, que não esse que é um contexto de disseminação de notícias sem esse aprofundamento. Não sei se está me ouvindo, Cari, tranquilo, tá? Sem esse aprofundamento, que é um aprofundamento necessário. E, por fim, a nossa proposta desse curso Café com Direitos, ela também diz respeito às pessoas, né, a história de cada uma delas, que tem um certo conteúdo, obviamente, acadêmico e científico, mas a gente também queria conhecer um pouco sobre você, né? Quem é a Cari, como você fez e construiu essa história, falar um pouco sobre a sua comunidade que é Guajajara,
porque efetivamente, assim, a falta de conhecimento, mais uma vez, é importante também saber de onde se partiu, para onde vai, né, qual que é essa história, como ela foi construída, porque acho que isso traz também um pouco de humanidade, né, nessa, mais uma vez, construção de direitos humanos, que é a nossa ideia também. Perfeito. Primeiro dizer que aquece o coração, dá esperança ter uma pessoa como você, assim, que se preocupa em ter esse conhecimento extra, em se dispor a ter esse conhecimento extra, né, preocupada realmente nessa necessidade de que a gente tenha as decisões fundamentadas, que independente de qual lado, né, se posicione, mas que possa ser fundamentado, que possa trazer realmente aspectos reais para a realidade judiciária. Como eu falei, eu sou Cari Guajajara, eu sou do povo que se autodenomina Tenterrar. Guajajara foi o nome que o antropólogo deu, mas nós nos autodenominamos Tenterrar. Eu sou da terra indígena Araribói, que fica no sul do Maranhão, é o portal da Amazônia. Sou de um dos povos, de uma terra indígena que é uma das terras mais violentas para defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil. Né, de 2003 a 2020, a gente teve pelo menos 60 assassinatos de lideranças indígenas em conflitos possessórios, né, principalmente lideranças que estão ali na defesa do território, contra invasores, contra fazendeiros, madeireiros, poceiros ilegais, e desses 60 casos, nenhum foi concluído. Então, eu tenho um tio que foi assassinado em 2007, e o processo dele, até emociona, o processo dele é parado desde 2000, eu me formei faz alguns anos só, e o processo dele é parado desde 2012 porque uma instituição específica não apresentou as testemunhas. Então, a gente tem uma realidade de muita violência no Brasil ainda contra os povos indígenas. Eu sou de uma realidade também em que a minha avó foi uma das primeiras cacicas mulheres do estado do Maranhão. Então, eu venho de uma construção de uma geração que é baseada no matriarcado, né, de uma mulher indígena que ajudou no processo de demarcação do nosso território, que ocupou a linha de frente de defesa do nosso território e que estimulou, inspirou diversas outras mulheres que vieram depois dela. E eu fui uma dessas inspirações, né? Me inspirei na força da minha avó, enquanto uma mulher que se colocou à disposição para ser cacica, para coordenar uma comunidade, para ajudar a coordenar um processo de demarcação, né? E inspirada nela foi que eu cursei Direito, junto à minha comunidade. Todo esse processo foi financeiramente, apesar de ser uma universidade pública, ter que sair da comunidade é custoso para ir cursar, então, economicamente, emocionalmente, eu fui sustentada pela força das mulheres da minha comunidade para cursar Direito, e por isso toda a minha atuação deve ser dedicada para isso. Né, é um processo contínuo de relacionamento. Eu tenho como minha primeira língua, a minha língua materna, o Zéenhaté, né, que é a língua originária do meu povo. Só depois, a partir dos 8 anos, foi que eu comecei a aprender o português. Estudei na aldeia até o momento que pude. Parte do ensino fundamental eu tive que ir para o município mais próximo, porque não era mais ofertado na aldeia. E a partir daí fui cursando, ingressei na universidade, mas sem jamais perder qualquer tipo de vínculo com minha comunidade, sempre mantendo vínculo com minha comunidade, com o meu povo, com a minha origem, porque independente do espaço que eu esteja, de onde eu esteja falando, eu não sou uma construção sozinha, eu não sou somente Cari, eu sou essas diversas pessoas que estão comigo, que vieram comigo, que me apoiaram a chegar até aqui. Então, eu, Cari, me considero como uma construção coletiva, né? E é em nome dessa construção coletiva que eu faço toda a minha atuação, toda a minha atuação profissional, mas também pessoal. A gente tem essa ligação forte com a nossa comunidade, com o nosso povo, nós profissionais indígenas, né? Então, essa é um pouco da minha história. Para mim é emocionante às vezes falar um pouco, a gente sempre espera outras perguntas, mas a gente nunca espera essas perguntas mais pessoais, mas agradeço também pela pergunta, porque ela faz trazer um pouco desse histórico. Às vezes, tratar um pouco do lado pessoal aproxima um pouco mais as pessoas também, traz um pouco da noção de como é a nossa caminhada para ocupar esses espaços.
E dos espaços que eu ocupei, vocês não têm noção de quantas vezes as nossas capacidades enquanto profissionais indígenas são questionadas pelo simples fato de sermos indígenas. Eu ocupei um alto cargo lá no governo do estado do Maranhão, fui secretária, subsecretária de Estado da Mulher, e diversas vezes nos corredores formados principalmente por homens brancos, né? Muitas vezes a minha capacidade enquanto mulher, enquanto indígena, foi questionada, e a gente vem sempre nesse processo de tentar fazer o melhor, de ser o melhor, justamente para superar esses preconceitos que já nos antecipam, né? Antecipam pelo próprio sobrenome. Quantas vezes na universidade, o fato de estar ali, eu fui questionada simplesmente por ter o Guajajara no meu nome. Isso já era, quando os professores olhavam Guajajara no meu nome, já causava aquele espanto inicial, dizer o que uma indígena faz na universidade, o que você está fazendo aqui, por que você acha que deve estar aqui, né? Então, nessa caminhada de questionamentos, de relativização mesmo, da tentativa de relativização das nossas capacidades que a gente enfrenta, ocupa e demonstra que a gente tem contribuições para dar não só no nosso tema em específico enquanto povos indígenas, senão nos diversos temas, né? Não é à toa, por exemplo, que mulheres indígenas são as mais convocadas para darem respostas também para o processo de mudanças climáticas, porque apesar de sermos as mais atingidas pelas consequências dessas mudanças, nós também que detemos os maiores conhecimentos para enfrentar mudanças climáticas no planeta. Então, nós temos muito a contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, e é nesse processo que a gente vem resistindo aqui no Brasil. Karine, muito obrigada até por você abrir seu coração, na verdade, contar um pouco, isso é super importante, aproxime, nos conta muito sobre essa luta, que é uma luta diária. Aqui fazer um pouco da minha também, eu tenho uma avó que era negra, a minha bisavó era indígena, né? E eu percebo, assim, a partir desse conhecimento mesmo que eu fui adquirindo, né, ao longo de todos esses anos, o quanto de marca que isso traz na minha vida também, né? Essa última fala sua, até por isso, a Renata quer falar, eu pedi até para falar, porque na verdade essa coisa de ser uma construção coletiva, de reconhecer ser uma reconstrução coletiva e de tanto que eu tenho que fazer por conta dessa construção é uma coisa que em mim é muito forte. E eu nunca tinha parado para pensar que talvez seja assim por conta dessa marca da minha bisavó indígena, que trouxe essa construção para a minha realidade, né? Eu percebo muito do que essa marca de ter uma avó negra trouxe para mim, no respeito à religião, as crenças todas, né? Muitos rituais que ela fazia, que hoje eu consigo perceber que são rituais típicos, né, de uma cultura negra, mas que a gente vai se percebendo e vai dando conta ao longo do tempo. Então, assim, sinta-se acolhida, abraçada, parabéns pela sua luta, bom poder contar com mulheres como você. Nós precisamos, sim, da comunidade indígena, de mulheres indígenas ao nosso lado para construir uma sociedade mais diversa, mais justa, mais igualitária, mais respeitosa. Por favor, conte conosco também, agradecer pela sua presença e mais uma vez a Escola Paulista da Magistratura, a doutora Rachid, que é a nossa coordenadora, por tornar possível que esse tipo de encontro aconteça, que esse diálogo seja estabelecido, que essa construção torne possível construir pontes, né? Estarmos juntas na construção de um mundo melhor. Rê, com você a palavra. Bom, eu acho que a Tê já acabou falando tudo que eu ia dizer, mas assim, Kari, eu achei assim, excelente, eu queria muito agradecer os esclarecimentos que você nos trouxe aqui hoje. Eu estava aqui pensando, falei, nossa, como eu não conheço praticamente nada da cultura indígena, né? E não só eu, tenho certeza que muitas outras pessoas também não conhecem, e essa falta de conhecimento acaba reproduzindo falas e comportamentos racistas que geram desigualdade e que não são verídicos com a cultura indígena, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer e dizer que, mais uma vez, né, a educação é o fator principal, é a arma principal para a gente combater aí as desigualdades e tornar a nossa sociedade mais justa, mais igualitária. E agradecer também e parabenizar você, como a Tereza fez, eu já ia fazer mesmo, pela sua luta que, olha, eu não sei nem o que falar, parabéns. Bom,
preciso dizer aos alunos que o nosso próximo Café com Direitos, nós ainda não temos uma data definida, né? Nós estamos aguardando aqui a confirmação da palestrante, será provavelmente na segunda quinzena do mês de outubro, e os alunos serão avisados da próxima data, e o horário será o horário de sempre, das 10 ao meio-dia. Gostaria de agradecer também à Escola da Magistratura pela parceria, agradecer aos funcionários da Comesp, da Escola Paulista, agradecer a Tereza, a Daniele, a Rafaela, a doutora Rachid, e mais uma vez agradecer você, Cari, muito obrigada, viu? E desejar uma boa tarde a todos. Cari, quer fazer as últimas palavras? Diga. Eu também só queria agradecer o espaço, né? Agradecer pela sensibilidade de vocês também. É bom ter um diálogo em que a gente consiga realmente traçar perspectivas que podem contribuir de alguma forma para a sociedade. Então, acredito que o diálogo foi muito positivo, foi um nível muito interessante, tocou em pontos essenciais, né? Compreendendo aí essa perspectiva ampla do que afeta mulheres indígenas. Então, a gente transitou por diversos temas que nos transversalizam e que são essenciais. Gostaria de agradecer pela mediação, que foi perfeita, impecável, né? Agradecer a escola também por essa oportunidade, por esse espaço, que são espaços como esse que fazem toda a diferença. Então, parabenizar pela iniciativa, já continuando a me colocar à disposição, né, para que esse diálogo se perpetue, para que a gente possa contribuir em alguns outros momentos, mas agradecer realmente a iniciativa e parabenizar a todos. Bom, então acho que é isso, gente. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Um abraço.